Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Que bom que você está aí. Tenho certeza que o conteúdo de hoje vai te ajudar, tá bom? Vamos falar sobre a importância do servir, tá bom? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas pessoal, o cristianismo ele é baseado no servir. Então você precisa entender a importância desse assunto para você poder se voluntariar e trabalhar com mais afinco e se dedicar mais para fazer a obra de Deus, tá bom? Então fica com a gente porque esse conteúdo vai te ajudar muito aí para você evoluir na caminhada do cristianismo, tá bom? E hoje para falar sobre isso nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma amiga, uma companheira aí na caminhada na fé, de trabalho na obra, né? Ela que é casada com Elias, mãe do Nicolas, é missionária lá na DETAG, idealizadora do movimento Na Casa da Lê, pessoal, tá bom? Tem também uma leitura Me Posicione, vários outros trabalhos aí que ela faz, cantora, pregadora, enfim, a mulher ela tem vários serviços aí no reino, então eu trouxe ela porque ela tem propriedade para falar sobre serviço no reino, tá bom? Então fica conosco porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te edificar. Pois é, pessoal, nós estamos recebendo aqui então Letícia Araújo. Letícia, obrigado por mais uma vez ter vindo aqui conversar com a gente, tá bom? Seja bem-vinda ao Jesus Mais Podcast. Prazer é tudo meu, sempre. Letícia, você comentou aqui também, né, que além daquilo que eu já falei para vocês, né, terapeuta, escrever um livro também, né? A gente vai falar sobre isso também aqui nesse bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai edificar vocês de casa aí. É, Você já contou, né? Pra quem não sabe, ela já veio aqui no podcast, pessoal. Inclusive, a gente vai estar colocando um link pra vocês, se você quer ouvir a conversão dela, a história de como surgiu na Casa da Lê, como surgiu Eu Me Posiciono, conhecer um pouquinho da história dela no detalhe. Ela já veio aqui, já gravou com a gente, tá o link aí pra você poder clicar. Clica no card daqui a pouco. Agora não, calma aí. Assista esse vídeo primeiro, aí depois você vai lá e clica no card ou então na descrição aqui embaixo, tá bom? Ela contou então sobre maternidade, falando sobre vários assuntos, né, Letícia? Sim. E hoje a gente veio aqui para poder falar sobre a importância do servir. Sim. Porque eu estava observando e hoje em dia as pessoas têm visto muito a igreja como um mercado. Você vai lá, você consome uma boa palavra, você consome ali um louvor bom. E as pessoas não são exigentes ainda. Tem que ser bom, tem que ser no Sim. tom, tem que ser tudo certinho, não Sim. pode sair fora. Tem que ir lá, se não receber uma bênção, já não volta mais. Sim. Infelizmente, Letícia, a gente sabe que o cristianismo não é isso, né? Não. É o servir, é baseado no nosso Senhor Jesus que veio abrir mão do céu para se dedicar, para servir, para que o reino fosse glorificado. Então, a gente fala sobre isso, sobre essa importância. Como é que você vê essa importância do servir para a gente começar falando aqui na vida do cristão? É importante? Como é que a gente pode começar falando sobre isso aqui? Primeiro, o ser humano ele é acostumado em querer ser servido. Verdade. Então, todas as vezes quando ele é colocado para servir, tem uma barreira dentro dele, sabe? Então, assim, o que Cristo vem nos mostrando há décadas? Que antes de você querer ser servido, você precisa servir. Então, é onde a gente mais tem dificuldades, dentro da igreja ou qualquer outras atividades que envolvem o serviço. Então, na igreja, não é diferente, porque nós estamos acostumados a querer ouvir, filtrar, cantar, servir do jeito que a gente foi ensinado desde a infância. Então, dependendo da pessoa que ela nunca conseguiu ser servida, ela vai ter uma noção de serviço diferente. Então, talvez uma pessoa que nunca tiver os pais que conseguiram ajudá-la a mostrar essa parte de serviço de um jeito mais genuíno, mais eficaz, a pessoa ela vai crescer aprendendo que serviço é sempre como Marta, sempre está em atividade, mas não está linkada, não está ligada. E quando é para a parte do servir, não é um serviço completamente voltado para exalar Cristo, mas é para se exaltar, para se mostrar. Então, cada pessoa tem uma forma, uma percepção de serviço diferente. Aí vem Cristo, que pega todas as fórmulas e linka apenas em uma, falando que é o seguinte: primeiro, se você quer crescer, se diminua. Se você quer ser visto, primeiro você precisa mostrar a minha pessoa, mostrar quem eu sou. Então, não é nada sobre nós, é sobre Ele. Então, serviço dentro do contexto de Cristo
não é serviço para ser visto. É ser visto para ser diminuído e ele crescer. É aonde quebra aí muitas barreiras dentro do ser humano. Porque servir não é para você se mostrar, mas é para você exalar Cristo. E aí é onde a gente enfrenta muitas dificuldades. É interessante, né? Porque você falou que a gente vem com a visão do mundo que a gente quer ser servido. Os discípulos também viveram essa mesma dificuldade que nós, né? Eles queriam ver quem era o maior, queriam ser servido, não queriam lavar os pés no dia lá, quando Jesus pega a toalha e surpreende todo mundo com o serviço. Porque tem essa mentalidade do mundo, né? Mas Cristo vem com uma mentalidade totalmente diferente, quebra os nossos paradigmas e nos mostra que o reino é serviço. Isso. Uma limpeza de mente, né? De caráter. É isso que Jesus quis nos mostrar. Quis não, ele nos mostrou. Né? Serviço não é só demonstrar que você faz. É mostrar por que você faz. Quem é ali o centro desse serviço? E foi sobre isso que ele indagou Marta. Marta, o seu serviço não é diferente do serviço de Maria. A questão é porque uma me priorizou e a outra só quis servir. Então não adianta só eu querer servir. Eu tenho que entender o porquê que eu estou servindo. Qual que é a caixinha de surpresa aí? Porque servir por servir, dependendo da situação, vai demonstrar muito mais o meu orgulho, vai crescer o meu ego, sabe? Eu posso ter aplauso e posso não ter aplausos. E o servir em Cristo é tanto na abundância, tanto na necessidade, mas o que importa é que ele cresça. Então, nós estamos acostumados em ver pessoas servindo, mas se o pastor indagar, cresce. Não mexe nisso porque eu sei fazer, calma aí. Nós estamos aqui tanto para ensinar, mas também para sermos ensinados. Então, o princípio é, por que eu vou me mexer? Por quem que eu estou fazendo isso? E qual é a minha motivação, né? Qual é a minha motivação? Entendi. Se é para o homem ver ou para revelar Cristo, para demonstrar, para crescer em Cristo também. Porque querendo ou não, né, acho que todo mundo já passou por isso. O serviço em Cristo gera em nós muitas habilidades. É uma escola. Realmente a igreja, o serviço é uma escola para nós cristãos. E é o que a gente estava até conversando, né? Que a gente não começa já descobrindo o propósito já logo de cara. Nós vamos servindo em algumas coisas, em algumas atividades, e aí nós vamos nos descobrindo aonde o coração mais bate forte, onde a gente tem vontade, na verdade, vai tentar dormir, mas não consegue dormir, fica pensando sobre aquilo. Então, o Senhor, no decorrer do serviço, vai nos mostrando qual que é o verdadeiro propósito. Para que Ele nos chamou? É sobre isso. Eu entendi. Então, a gente tem dois pontos aqui para me dizer, Letícia. Aquela pessoa que não serve, que tem que ser despertada a servir, e aquela que está servindo tem que ter o cuidado para não se perder o coração no serviço. Isso. Seria isso no caso, né? Isso. Então seriam duas. Talvez você está aí um desses dois pontos. Ou você é aquele que não está servindo, não está fazendo nada, você precisa ser despertado a fazer algo, e você talvez está fazendo algo, mas talvez seu coração esteja motivado da forma errada, né? Então acho isso muito interessante tentar explicar e tentar entender também isso. Como pode, né? Porque às vezes tem como você fazer o certo da maneira errada. Completamente. Completamente. Você está com o coração totalmente fora do propósito, né? Exatamente. Talvez o pessoal pense, é possível isso? É possível isso? Muito possível. Porque aí entra de novo, né? Essa questão vai depender muito do que você carrega. Vai depender muito do que você foi ensinado. Então, se isso não for tratado primeiro, a gente não vai conseguir fazer o que tem que ser feito com a conscientização correta, sabe? A motivação certa. E Deus me faz lembrar, em muitas atividades do meu dia a dia, eu passei por essas duas vertentes aí. Uma pessoa que não fazia nada, mas achava que estava fazendo alguma coisa. Eu super aquela, se achando. E a outra que começou a fazer, mas ficou meio perdida de como deveria fazer e qual que seria a motivação correta. Eu passei por essas duas partes.
Então, assim, desde criança, eu venho de uma família, todo mundo em atividades, pastores, líderes. Então, eu via essa correria da família, eu via amigos fazendo isso. Só que, até chegar em mim, era diferente, porque eu via no outro, e eu falava, ai, que legal, que bacana, que lindo, que coisa mais maravilhosa. Mas quando chegava em mim, eu falava, não, eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso. Oportunidades chegavam e eu falava não, porque eu sempre achei que eu não era capacitada o suficiente para aquele tipo de serviço. Então, eu perdi muitas oportunidades desde a minha infância para descobrir o propósito mais cedo ainda, porque eu tive muito medo. Então, assim, impede, né? é o medo, a comparação. Ah, não, eu não vou conseguir fazer como a outra pessoa faz. Não, eu não vou conseguir fazer essa atividade como a outra pessoa faz. Então, aí eu me diminuía porque eu achava que eu não tinha essa capacidade. Mas aí eu não parava para raciocinar que aquela pessoa, se ela chegou àquele nível de concentração de atividade de uma forma mais bonita de se ver, mais organizada, é porque ela também passou por essas fases de se conhecer, de melhoria. Então, como é que eu já quero ser melhor sem nem começar? Já quer começar grande, né? Já quero começar grande, já quero começar lá no topo, demonstrando que sei fazer alguma coisa. E a liderança, às vezes, quando eu falo liderança, eu falo serviço. Esse serviço, essas atividades dentro das igrejas, fora das igrejas também, nos motiva a crescer, a tirar o medo. A palavra do Senhor vai nos dizer que para você conseguir vencer o medo, o espírito do medo, você precisa ter o espírito de ousadia. Já está liberado. Já foi liberado para nós. Mas o espírito do medo não é só falando, Senhor, tira o medo de mim. Senhor, me ajuda. Não, eu preciso usar aquilo que já está disponível para mim, que é o espírito de ousadia. Então, Deus, eu tomo posse. Eu ativo isso em mim. Então, para eu combater o medo, eu preciso ser ousada naquilo que está me deixando com medo, preocupada, enfim, me menosprezando. Entendi. Então, essa primeira parte, para eu conseguir ter um serviço em qualidade para o Senhor, eu tenho que vencer o medo, eu tenho que sair da zona de conforto. Todo cristão precisa sair da zona de conforto. Precisa entender que não é nada sobre ele, mas sobre Cristo. Então, dentro das igrejas, onde você for, você pode ter certeza que está tendo oportunidades para você demonstrar aquilo que já está começando a fluir dentro de você. Não paralise, não fique preocupado com o que o outro vai pensar. Comece a fazer, porque se você começar a fazer, você pode descobrir o seu real propósito. Eu escuto muito isso mesmo que você falou, das pessoas com medo, inseguras, sabe? Eu vejo que até uma ferramenta que o inimigo usa para paralisar o propósito de muita gente, sabe? Ela fica se sentindo incapaz. É isso que você citou aí, é tudo que as pessoas sentem. Eu falo porque eu também sentia a mesma coisa. Sim. Quando eu fui começar no ministério também, eu falava, não, gente, eu falava, não, Deus, tem gente que fala melhor que eu, tem gente que tem mais condições que eu, tem gente que sabe fazer melhor que eu, mas parece que Deus fala, não, é você. Sabe? Mas é interessante ver como que você venceu isso. O que você usou para vencer isso? Qual dia você daria para falar, ó, igual você já citou, né? A palavra, tomar posse, e eu acho que também ir, né? Você tem que também botar a cara, não, já tomou posse e tiver oportunidade, não, vai cantar hoje, vamos supor, você gosta de cantar. Então, oportunidade para o fulano de cantar, vai mesmo com medo, mesmo insegura, foi meio que assim com você também? Olha, eu recebi uma orientação de uma grande amiga na época, quando eu comecei a cantar, que ela falou assim para mim, Letícia, não canta. Faz isso não, porque tu não nasceu para isso. Tu ouviu isso? Ouvi. Aí eu disse bem assim para ela, mas eu queria tanto cantar. É algo que bate tão forte no meu coração, acho tão lindo o povo cantando. Ela, não, faz o seguinte, porque a minha filha realmente não tem esse chamado. Mas você pode pedir para o Senhor. Faça um propósito, peça a Ele. E aí eu realmente fiz isso. Entrei num propósito, não sei te informar se eu realmente não tinha um dom antes, que para mim eu estava indo dentro de um equilíbrio ali musical, mas estava ótimo. Mas aí é lógico, sempre tem a questão da comparação. Ah, não, entre o que eu carrego, o que a outra pessoa carrega, sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Então, não, realmente eu não nasci para isso. Só que teve um momento
que foi muito importante para mim quando eu fui chamada para poder cantar na igreja. Pela primeira vez, assim, em playback, eu era uma criança, eu me lembro até hoje qual foi o hino. Bendito é o nome do Senhor. Clássica, né? Falei, gente, ninguém vai errar um hino desse, ninguém tem como, né, desconfigurar um hino desse, pelo amor de Deus. Aí eu cantei. Quando eu cantei, a minha mãe falou para mim, filha, se é isso que você gosta, trabalha em cima disso. Minha mãe sempre me motivou quanto a isso. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, 10 anos, por aí, 9 a 10 anos. E aí a minha mãe me motivava muito, colocava hinos em casa e tudo mais. E aí eu tive muito medo, porque lá tinha as Cassianes da época, lá tinha as Alines Barros da época, lá tinha de tudo, gente. E eu era o quê? Eu era apenas uma pessoa com um sonho no coração. Mas assim, sem um dom específico para isso. Mas aí eu falei, Senhor, eu quero. Comecei a orar. Eu acho que a oração foi mais para um revestimento mesmo, sabe? Mais para tomar posse dessa autoridade que o Senhor estava me dando sobre essa parte. Mas eu não comecei fazendo as outras coisas. Eu comecei fazendo na questão do cântico mesmo. Então, eu cantava nas crianças, eu solava os hinos das crianças. Aí eu olhava para os adolescentes, sempre quis cantar nos adolescentes e solar os hinos adolescentes. Eu amava ver as irmãs cantando, aí eu ficava pensando, aí eu quero solar os hinos das irmãs cantando. Então, assim, a minha motivação de início era essa, tudo que era sobre louvor. E aí eu comecei a cantar, o medo vinha, eu desafinava, era uma coisa terrível, eu chorava, voltava para casa, ensaiava de novo, ia e fui vencendo, até perceber que aquilo já fazia parte de mim. Então, foi tentando, vencendo, ouvindo críticas, ouvindo muitas críticas, mas mesmo assim eu me firmando e gostando. Quando a gente gosta é outra coisa. Até que um amigo da época me convidou para poder estar na equipe de louvor. Já estava começando. E aí eu falei, gente, ele tá me chamando para a equipe de louvor. A equipe de louvor, para mim, era o máximo do máximo. Tipo assim, era a honra de Deus, assim, no nível hard. Aí eu olhei assim, falei, Senhor, o que eu vou fazer nessa equipe de louvor? Eu vou acabar com essa equipe de louvor. Eu acho que ele não está tendo noção do que ele está fazendo. Aí foi quando eu comecei a entrar dentro dessa escola sobre música, né? Porque ele ensinou divisão de voz, ele ensinou tudo. Eu via diante de mim. Ele foi uma escola. Eu passei basicamente com ele ali, eu acho que foram uns 4, 5 anos. Não saí, fiquei. Aí depois eu fui tampando os buracos da igreja, fui fazendo. Mas assim, primeiro, era um sonho. Segundo, eu fui vencendo o medo. Terceiro, não olhando as críticas, focando naquilo que de verdade estava no meu coração ardendo. Fui buscando no secreto ao Senhor, então fui me revestindo de autoridade. Isso foi crescendo. Então, começou no louvor. Entendi. E você citou algo interessante, que é até uma dúvida de muita gente também, aproveitando que você falou sobre isso, é que você falou que foi para a equipe louvor e aprendeu muita técnica, muita coisa com o seu líder lá, né? Muita. E você me buscava oração, orava também para te capacitar. Sim. Então, no servir, ao meu ver, tem podemos dizer aí dois lados. O lado técnico da coisa, que é o conhecimento, você buscar, se aprimorar, e também o lado espiritual, né? Como é que você vê essa questão? Andam juntos? Você acha que não tem? Como é que você... Completamente. Porque tem gente que talvez quer buscar só pro espiritual. Acha que não, já que eu vou, um exemplo, vou pregar, mas então eu vou só orar, não vou estudar, não vou fazer um curso, não vou fazer uma teologia, eu vou... Sim. Ou então vai cantar, não, eu vou só pedir a Deus que ele vai ungir minha voz e vou receber. Exatamente. Não, tem a parte da técnica, né? Tem esse preparo também, como você acabou de citar, né? Se a gente quer entregar algo para Deus, porque vai depender muito do que a gente quer fazer. Se a gente quer fazer se é para Deus, tudo tem que ser com eficácia. A gente tem que fazer com vontade. Porque a gente ouve assim, né? Não, é para Deus. Irmão. É para Deus. É para Deus. Deus vai ouvir. Que Deus receba aqui. Aleluia. E a pessoa faz de qualquer maneira, né? Acaba negligenciando o preparo, né? Completamente. Porque assim, as outras pessoas estão analisando e falando, rapaz, se for para ser assim, eu nem quero ser. Basicamente isso. Então, completamente elencado. A graça com conhecimento. Para todas as áreas, todas as atividades das nossas vidas, precisa ter o conhecimento, o preparo que eu preciso fazer, que muita gente tem preguiça, usa a fé,
para se negligenciar e acaba não rompendo dentro daquilo que Deus tem por preguiça. Eu vejo muita gente que tem tudo para poder crescer e evoluir e não faz porque não quer ser ensinado, não quer aprender um pouco mais, não quer estudar um pouco mais. E aí, assim, acaba perdendo grandes oportunidades e portas abertas dentro daquilo que Deus já chamou. A pessoa perde porque ela não quer mais. Ela paralisa naquilo que ela já tem e acha que é o suficiente. Tem a outra questão que também as portas são fechadas porque a gente negligencia a comunhão em Deus. Porque não é só talento. O que despedaça o jugo é a unção. Então não basta só eu cantar bonito, não basta só eu falar bonito. Se eu não tiver a presença, se eu não for amiga de Deus, se eu não tiver comunhão com o Pai, o campo espiritual ele não é movimentado. Então eu sou aqui, eu sou o mini Cristo. Eu não trabalho só a questão física, é os dois pontos, é o físico e o espiritual. Se eu não avançar nos dois, eu estou sendo um fracassado sem perceber. Então, os dois, ele anda em comum acordo. Jesus nos ensinou isso. Ele era puramente capacitado. Ele buscava ensinos. Lembra que ele ficava sentado e ele ouvia os mestres falando. Ele, dono de tudo, ele sabia tudo. Mas ele mostrou que ele também sentou para ouvir. Nós precisamos aprender que a gente precisa se movimentar nos dois lados. E tem muita gente com preguiça. Nos dois lados. Nos dois lados, literalmente. Sempre ou prioriza um e deixa outro e prioriza o outro. Sempre vai ter esse problema, né? Exatamente. Você que tá aí, então já liga o alerta pra você, tá bom? Já para pensar, peraí, como é que tu trabalha no meu ministério? Tá bom? É importante você despertar isso no seu coração, né? Pra você continuar trabalhando os dois juntos. Exatamente. E aí vai conseguir ficar de pé. Exatamente. E aí você tava contando a questão de como você venceu o medo, a insegurança, né? Que você conseguiu passar dessa fase de descobrir um pouco o seu... E você começou cantando, Comecei correto? cantando. Aí, você... Como é que começou a surgir, então, os projetos e... Depois a gente chega na pregação que tá mais... Gente, assim, foi tudo uma loucura. Porque a princípio você ia cantar, né? É, Sua ideia até era cantar. então a minha vida toda era voltada em cima do louvor. Então eu achava que tudo que Deus tinha para mim sempre era na base do canto. Então eu nunca imaginei na minha vida projetos, muito menos ensinar pessoas com a palavra, mas eu nunca imaginei mesmo. Para mim sempre foi canto. A gente meio que limita os planos de Deus. A gente traça o nosso, fala, nossa, é isso, mas Deus sempre... Exato. Não, ele é demais. E aí eu percebia que eu só cantava. E aí o Senhor foi mostrando para mim que quando eu ia cantar, eu precisava ministrar algo para a igreja, além do canto. E aí eu me sentia meio que assim, despreparada. Eu falava, Senhor do céu, a igreja precisa receber alguma palavra minha, e eu venci o medo do canto. Mas eu não tinha vencido o medo de falar para as pessoas, de comunicar. Outra completamente luta, gente. Porque uma coisa é cantar com o olho fechado, Jesus falando ali através do louvor. Outra coisa é você falando, trazendo uma palavra para despertar o povo. É totalmente diferente. Então eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Tanto que a minha casa, a minha família, todo mundo era do louvor. Minto, todo mundo era da palavra. Eu era do louvor. O meu irmão tocava, ele sempre foi muito bom em tudo assim que ele fazia, e eu era só apenas no louvor. Então, na minha concepção, agora eu vou dar uma alfinetada aqui. Por eu cantar, eu achava que eu não precisava meditar na palavra. Te achou aí, né? Eita, ferro. Eu tinha preguiça e achava assim que, não, essa parte de ler a palavra não é comigo. É para quem prega. Não, é só para quem prega, porque eu não vou precisar falar nada disso para o povo. Então, assim, eu corria dos debates, eu corria das conversas, eu corria das orientações bíblicas. Para mim, escola dominical e ensino de doutrina, já estava tudo
de boa, que eu não entendia era nada que era falado, sinceramente. A Bíblia era aberta, mas eu estava lá voando em alguma coisa. Então, assim, as pregações, eu me abastecia com aquilo que a igreja dava para mim, mas dentro de casa eu não me abastecia. Era 24 horas louvor. Então, na minha cabeça, eu estou adorando, entendeu? É o suficiente, papai está aqui e é o que importa para mim. Só que eu esqueci, pode dizer, né? Eu não queria compreender que a adoração, ela é um dos instrumentos. Mas tem oração, tem jejum, tem palavra. Então eu ia para oração e eu ia para jejum, mas a palavra eu negligenciava. E eu percebia isso na minha fala quando eu me apresentava para a igreja. Então, quando eu começava a falar alguma coisa, me apresentava, pode dizer, tá, gente? Em nome de Jesus. Quando eu começava a falar, eu só falava, irmã, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe. Fecha os seus olhos, vamos adorar. E pronto. Botava para moer, era lindo, Jesus falava, mas eu sentia dentro de mim. Algo tocando ali para poder ir mais fundo. O Espírito Santo falando, Letícia, se desperta. Se desperta. E isso era tão forte dentro de mim, mas tão latente, tão latente. E eu vivi isso por anos. Só nessa parte por anos. É assim, tudo que tinha que enfrentar um público, para falar com o público, eu tinha essa dificuldade. Então, quando eu era líder, fui líder por 7 anos de adolescente, mais 4 anos só de jovens. E sempre vinha aqui, Letícia, lidera as mulheres. Deus me livre, mulher? Não, irmã, dá certo não. Quando eu casei, Letícia, venha. Não quero. Eu corria daquilo que já era propósito do Senhor. Se eu tivesse aprendido lá na época, seria bem mais fácil hoje, né? Mas aí eu corri, então eu foquei só em outras coisas. Então, eu passei a minha vida inteira correndo. Até que entra nessa questão, porque assim, eu falo isso para você, aí todo mundo vai achar, nossa, então faz muitos anos, entendeu? Que ela super entendeu o chamado. Não, gente, tem menos de 10 anos. Eu tenho 38 anos. Então eu passei um longo processo correndo, achando que o serviço que Deus tinha para mim era só para cantar. Eu negligenciei. Eu brinquei. Eu achei que era o suficiente. Mas Deus distribui os talentos, né? Através de um, pode vir vários. Mas eu não quis multiplicar os meus talentos. Então demorou, foi complicado. O Senhor me chamava, e eu sempre retrocedia, porque eu falava que eu não era suficiente, que não dava. Mas aqui, a vergonha latente aqui, ó. Quando eu vi uma irmãzinha para poder cantar, cantava, o fogo caía, mas ela ministrava algo bonito para a igreja, eu falava, eu queria tanto isso, eu não consigo. Eu, Senhor, né, falava no meu coração, é porque tu tem preguiça, porque tu não quer vencer isso. Parece que se tornou um trauma dentro de mim, sabe? Assim, a Bíblia e eu era uma dificuldade de relacionamento ali. Tinha um problema ali. Eu olhava, falava, via Jesus, Cristo, eu não sabia qual que era a diferença, eu não sabia por que ele tinha que descansar. E aí eu olhava assim, e falava, gente, ó, sinceramente, não estou entendendo nada. Aí eu deixava a Bíblia assim de lado, sabe? Não tinha um relacionamento. E eu vou te falar um negócio, o que tem de crente... que corre disso, que abre a Bíblia e não consegue identificar o que está sendo escrito ali, não está lendo com o Espírito Santo, não conversou com o Espírito Santo antes de ler a palavra, então fica tudo assim, as palavras assim, ó. Então comigo foi assim, eu venci o medo do louvor, e aí comecei crescendo nessa área, mas já sentindo as nuances do que Deus queria fazer através das ministrações, mas eu tinha muito medo. Então foi todo um processo e eu só venci esse medo quando eu entrei no processo de 7 anos atrás, basicamente quase 8 anos atrás, que foi aonde eu tive que ficar em casa, né? Que tá no outro vídeo aí que você vai assistir. Vai ouvir lá o testemunho completo lá dessa parte aí já, né? Que lá a gente fala bem claro. Então, eu tive que vencer primeiro essa parte do louvor e depois identificar que Deus estava me chamando para a leitura bíblica, para eu começar a ministrar para a igreja, e isso foi muito complicado entender. Eu acho legal você contar essa história, Letícia, sabe por quê?
Às vezes o pessoal olha pra você assim, a Letícia Araújo, ela canta, ela prega, mas ninguém sabe o que tá por trás, sabe? E às vezes o que você sentiu, o que você passou, o que eu passei também, é o que uma pessoa talvez em casa tá passando. Talvez tá naquela dúvida, naquele medo, naquela insegurança, naquele sente aquele chamado, mas fica com preguiça ali, com medo de ir, será se é Deus, se não é? E é bom a gente compartilhar isso, eu fico feliz com isso, porque talvez pode ajudar a pessoa a estar em casa e falar, nossa, ela passou por isso. E Porque às vezes olha muito. assim, você olha para aquela pessoa falando, aquela pessoa, ela não passou por dificuldade, não. Desde pequena deve ser usada, já gostava de Bíblia, já gostava de ler, mas sabe Não, de nada, né, inocente? inocente. Foi uma guerra interna. E um outro ponto que eu esqueci de falar contigo é que a guerra da parte do louvor também foi muito complicado para mim. Por quê? Porque eu sempre tive uma voz mais grossa, mais voltada pro contralto, algumas vezes até indo pro lado do tenor. E isso, para eu entender, era difícil. Porque todo mundo tinha a voz lá, tipo Lauriette, entendeu? Eu cantava Cassiane de boa, sem sofrer. Eu ficava. É meio fora do comum, né? Exatamente. Então, assim, a minha voz era fora do comum. E por diversas vezes falavam que iam diminuir meu microfone porque minha voz estrondava demais. E aí eu me retraía, eu ficava com vergonha. Como eu ainda estava aprendendo sobre como domar a minha voz, muita gente me criticava, mandava eu frear um pouco, diminuir um pouco. Então, assim, era algo tão natural que isso foi difícil vencer. E eu falo para você que até hoje, se eu não tomar cuidado, eu deixo de abrir no completo a minha voz, porque vem na hora, Letícia, reduz. Letícia tá demais. Até hoje. Até hoje. E depois, quando eu passei por todo o processo, minha voz ficou mais ainda, mais encorpada, aí que o negócio petecou. Eu falei, Senhor, eu vou ser excluída do Brasil. Essa voz é muito incomum. Então, assim, eu não gostava daquilo que eu estava vendo Deus fazendo. Foi muito difícil para mim. Então, até hoje, se eu não tomar cuidado, esse sentimento volta, essa sensação volta. Faz parte dos traumas, né? Então, eu preciso ficar vencendo sempre. Tá? Então, assim, todo mundo cantando alto, todo mundo com as vozes mais finas, né? O agudo, a imperfeição. E eu achava que eu era o peixinho fora d'água. Então, até isso o Senhor teve que trabalhar comigo. É lógico que hoje, entendida completamente do que Deus quer sobre isso, mas, de vez em quando ou outro, dependendo do ambiente, se a minha voz sobressair demais, já vem. Aí eu já tento recuar. E aí eu fico, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, você é um trabalhar diário, sabe? Esse ponto era muito importante, porque tem muita gente aí, tem muitos contraltos aí nesse Brasil. Nessa situação. Né? É. E, Letícia, nesse seu percurso de serviço aí, de cantar, de ser líder, de tudo mais que você já fez, para você, qual a importância assim, do serviço na vida do cristão? Você acha que vai te ajudar a amadurecer ou não? Você acha que é importante ou não? Porque talvez as pessoas achem que tá em casa e acham, não, servir não é besteira, não vai mudar nada não. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou fazer minha oração e para mim minha comunhão com Deus tá bom e eu fico por aqui. Mas como é que você vê essa questão, essa importância para você na vida do cristão, do serviço em si, que é servir o próximo no caso, né? Sim. O serviço me prepara para o propósito. Então, quanto menos eu sirvo, menos eu entendo do meu propósito. Então, se todo mundo entender que dentro do quarto fechado Deus trabalha na gente e depois através da gente, tanto que a palavra é muito clara em Mateus 6,6. Quando entrares para orar, né, abra a porta do seu quarto, converse com Deus no secreto e Deus irá te recompensar, Deus irá fazer com que aquilo que você fez no secreto seja anunciado. Então, tudo que a gente faz, planta no secreto, tem um tempo separado por Deus para depois ele te lançar. Tem muita gente com medo dessa parte. Então, a gente se quebra no secreto, fala com Deus e quando ele começa a nos revelar em portas, em lugares, a gente fica meio receoso. Mas se eu tenho uma vida com Deus, é consequência o serviço. Então, tem muita gente que precisa entender essa parte, que se eu não servir, eu não vou descobrir o propósito.
Você pode perguntar para todos os cantores, pregadores, qualquer pessoa da face da terra, que a gente fala cantor e pregador, mas o mundo não gira em torno disso, né, gente? Mas assim, você pode perguntar para qualquer pessoa que você admira, como começou a história. Ele vai dizer, eu limpei banheiro da igreja, eu servi criança, eu dei bolo para o pastor, eu fiz alguma coisa. Tanto que o serviço eclesiástico começa como? Primeiro é lá de baixo. Você vai servindo ali como auxiliar, depois você vai crescendo até chegar no pastoreio, né? Mas tudo é serviço. Então, gente, quando chegar algum tipo de serviço em suas mãos, pegue, comece a multiplicar esses talentos, porque a partir daí você vai descobrir o real propósito da sua vida. Porque tem muita gente querendo só descobrir o propósito, mas não servindo, e aí não tem como. Não tem como. Servir eu não vou dizer que é como se fosse um mandamento, mas é algo tão profundo e é tão linkado com o nosso propósito de vida que o que mais Cristo nos ensinou foi sobre isso. E se isso não fosse importante, ele não teria ensinado. Então, Jesus ensinou em toda a sua trajetória aqui na Terra sobre o serviço. Mas teve um momento que ele falou com uma mulher, de novo voltando para Marta, trazendo para ela o equilíbrio desse serviço. Porque não basta só fazer, tem que saber e entender o porquê que você está fazendo e quem é o dono desse serviço. Por que você está fazendo aquilo ali? Qual que é o propósito maior? Então, para eu descobrir o meu propósito, se você quer descobrir o seu propósito, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ser drive, né? Tem que fazer, entendeu? Tem que trabalhar em serviço. Tem muita gente aí negligenciando essa parte e deixando de experimentar um novo da parte do Senhor. Faça, gente, trabalhe, mas trabalhe com dedicação, faça com amor, porque o serviço ele vai evidenciar o propósito. Eu estou mencionando na igreja essa semana agora, a gente está falando um seminário lá sobre os 5 ministérios, né? Inclusive, uma pergunta que um dos diáconos lá me fez foi essa. Como é que eu faço para descobrir qual é o meu ministério? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar testando ou não? Eu falei, minha amiga, você tem que testar. É teste. Vai pra portaria, fica na portaria, vai botar água no púlpito, vai lavar um banheiro, vai fazendo de tudo um pouco. Isso. Aí uma coisa vai te chamar a atenção, não, isso aqui eu gostei. Isso aqui foi legal, eu senti algo arder no meu coração, tal. Fica no som, vai liderar uns adolescentes, vai liderar. E tudo, acho interessante, que tudo que você fizer vai contribuir para você lá na frente realizar o seu propósito. Cada detalhe. É como que Deus trabalha assim, interessante. Completamente. Aí você contando aí tudo que você fez, eu tenho certeza que tudo que você fez, você fala, poxa, eu passei por isso lá naquela época e hoje eu entendo que eu aprendo, não é assim? E um dos pontos que eu até mencionei aqui, que eu me arrependo muito de não ter contribuído com a parte feminina. Porque é um dos meus chamados, né? Que o Senhor me separou, assim, basicamente 90% é cuidar e tratar de mulheres. Mas a minha infância eu corri disso. Então, se eu tivesse, gente, ouvido o Papai do Céu, tivesse começado a trabalhar nessa parte desde quando as primeiras nuances, né, de relacionamento com essas mulheres aí começaram a aparecer, eu estaria muito mais preparada hoje. Então, eu me arrependo amargamente de não ter contribuído nessa parte. Hoje eu contribuo muito. Mas antes eu gostaria de ter contribuído muito mais e ter aprendido muito mais. Porque existem pessoas, dependendo do perfil dela, ela aprende ensinando. Tem muita gente que se ela ficar só ouvindo, ela não consegue captar. Ela precisa estar em atividade para ela conseguir ser ensinada também. Por isso que dentro até mesmo da psicologia, nós aprendemos que quando a gente descobre ou tem algum conhecimento sobre algo, a gente nunca fica guardando aquele conhecimento, sempre replica, porque o conhecimento fixa na mente. Então, quando eu descubro algo novo, eu já mando mensagem para Lara, para várias amigas, olha isso daqui que eu aprendi agora,
coisa maluca. Meu Deus! Por quê? Para poder fixar o conhecimento. Então, se a pessoa, a grande maioria, que aprende, que é ensinada ensinando, você pode ter certeza que ela foi chamada começa a criar grupos no WhatsApp, começa a se movimentar, porque Deus está chamando ela para uma liderança muito, muito, muito firme, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é missionária, ela roda Brasil e fora do Brasil, ela roda as nações. E ela fala para mim, muitas das coisas que Deus me passa, Letícia, quando eu replico, é onde firma mais o meu propósito. E muitas das coisas que eu acho que eu aprendi, o conhecimento veio, eu acho que eu aprendi, mas eu fico só guardando, remoendo, eu percebo que quando eu compartilho com alguém, eu consigo ter mais clareza do que eu aprendi. Então, se eu tivesse ouvido e obedecido o Papai do Céu desde o princípio, com certeza eu estaria muito mais preparada, sabe? Então, por isso que a gente não pode perder as oportunidades. A gente não sabe do que Deus tem preparado para nós no futuro. Então tudo vai contribuir, né? Tudo, tudo. Essa questão do transbordar eu acho interessante, que é você passar para alguém seu conhecimento. Eu acho que esse é o transbordar. Deus nos enche com um propósito, que é transbordar. Transbordar significa o quê? Passar para alguém o que você está recebendo. E aí, as pessoas às vezes têm o costume de, não, vou guardar isso aqui para mim, eu vou reter isso aqui, não vou distribuir agora não, tá? Mas quanto mais você distribui, mais você recebe de Deus. E isso é serviço. Exatamente. Eu estou servindo alguém com conhecimento que eu também adquiri. Adquirir pode ser talvez também de uma outra pessoa. Olha só como o reino tudo é serviço. É um pastor que o próprio Espírito Santo passa o conhecimento para ele da palavra. Serviço. Pastor passa para a igreja pega, repassa. Serviço. O ID é serviço. Tudo é em volta do serviço, mas se passa por um, e esse um negligencia, guarda o conhecimento por imaturidade, por orgulho, egoísmo, soberba. Não, eu não vou compartilhar porque esse aqui foi eu, é meu, entende? A gente acaba guardando, aí lembra da palavra dos talentos, né? Eu guardo aquilo ali para ninguém pegar, para poder dizer, não, é tão importante que eu vou guardar. Não. Chegou, eu preciso multiplicar. E a multiplicação vem através de serviço. É muito interessante isso aí, por causa que a gente tem que entender esse ponto, né? Porque se a gente for ver o mandamento de Deus, ele falou o quê? Amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar. E depois é o quê? Amar o próximo. O próximo. Como é que é o próximo só de palavras? Não tem como eu demonstrar pra minha esposa, pra Alice, que eu amo ela, só falar, amor, eu te amo. Eu tenho que fazer o quê? Fazer alguma coisa, que é o nosso servir, né? Então, quando a gente decide servir, a gente demonstra com atitude o nosso real coração, que é o amor ao próximo de verdade, né? E olha só que interessante essa linha. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Aí ele volta para a questão que, se eu não tivesse amadurecimento, se eu não for curada através de Cristo, eu não vou conseguir ter o serviço, eu não vou conseguir ajudar o outro. Olha que linha. Ele fala o próximo, mas ele volta como a si mesmo. E tem muita gente que não consegue fazer o serviço da maneira como deve ser feita, porque dentro dele tem um oco ainda. Ele ainda não passou pelo processo grande de transformação. E a transformação é diária. A palavra fala que é de glória em glória. Então, hoje, o que eu não sei, eu vou aprender. Esse oco aqui de conhecimento que está em mim, ele só vai crescer, ele só vai ser modificado quando eu sou ensinado, quando eu aprendo. Então, é assim, é mudança. É o conhecimento da graça, é o conhecimento da paternidade, é o conhecimento da palavra do Senhor sobre as nossas vidas e vai gerando na gente vontade de servi-lo. Interessante. Eu costumo dizer uma espiritualidade doente, que eu classifico nessa questão de Marta, que é a espiritualidade que você acha que servir, você tá bem. Eu quero entrar nesse ponto agora com você, Letícia. Amo. Da gente poder observar esse ponto, porque às vezes você acha que tá fazendo, mas igual você citou, né? Tá fazendo, mas o coração não tá onde deveria estar. Eu acho que a gente deveria entrar nesse ponto, vai ser bastante interessante.
Calma aí, deixa eu só dar um recado aqui pra vocês que a gente já volta, tá bom, pessoal? Olha só, tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, tá bom? Pessoal, e como eu sempre falo, né, a gente não constrói nada sozinho. Para que esse podcast esteja no ar, nós temos alguns dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero falar para vocês, ó, Tecmatos, se você está precisando mexer na sua máquina de lavar, geladeira, procurem nossos amigos, vai estar o link aqui embaixo para você procurar lá no Instagram, tá bom? Vai fazer um serviço de qualidade aí para vocês. Temos também, pessoal, nosso amigo Alisson Fernandes, fotografia, ele tá ali atrás ali também, no nosso bastidores ali. Quer tirar foto, fazer um ensaio fotográfico, alguma coisa aí legal para sua casa, um aniversário de 15 anos, um casamento, chama ele, tenho certeza que vai fazer umas fotos de qualidades aí para você, tá bom? Temos também, pessoal, a nossa amiga, pastora Leia, de Transformadas Personalizadas. Quer fazer caneta, caneca, quer reformar sua Bíblia? Quem não tem aquela Bíblia lá toda arriscada e você não quer perder ela, né? Sabia que ela faz reforma de Bíblia? Bota uma capa bonitinha lá, procura ela aí. Tenho certeza que vai deixar sua Bíblia, ó, zerada também, tá bom? Quer pintar a sua casa, pessoal? Comprar uma tinta, textura aí. Temos o nosso amigo também, o pastor José Maria, que trabalha na Pra Colorir. Vende tinta, textura, da cor que você quiser. Você pode levar lá a cor, ele pigmenta na hora para você ficar no padrão de ficar com a casa bonita e perfeita aí, tá bom? Temos também, pessoal, se quer fazer arrumar seu telhado, encanamento, pintar também, fazer o serviço em si, né, que é o de pintor. Temos o nosso amigo Carvalho, serviço de manutenções, tá bom? Indicamos para vocês serviço de qualidade, excelência, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar você também aí a consertar a sua casa, tá tudo certinho, tá bom? Então procure nossos patrocinadores aí, nos ajude também, ajude eles a continuar trabalhando e nos ajudando também a levar para o Senhor mais longe, tá bom? Então, Letícia, sobre, igual eu falei, espiritualidade doente. O que eu falo que é uma espiritualidade doente? A pessoa tá servindo, mas não, tá não tem um coração de servo. E muitas pessoas se enganam achando que o fazer é desfrutar da presença de Deus. Às vezes não é. Às vezes está fazendo, mas você não tem uma intimidade, você não tem um contato, você está só fazendo. Isso. E eu acho que isso é importante, né? Você descobrir realmente quem é, você já citou, e ter essa sabedoria de ter esse contato com o Pai para poder servir. Não só servir achando que vai dar intimidade, né? Isso. E assim, tem muita gente que trabalha na igreja, que faz com excelência, Sim. dignos de aplausos, mas negligencia o momento a sós com Deus. E acha que esse serviço... É o saudável, né? Exatamente. Aí a pessoa, ela negligencia uma parte, achando que só fazer essa parte do serviço é o que importa. É aonde entra uma má formação sobre essa parte de serviço. Por quê? A palavra vai trazer vários benefícios em serviço, mas também vai trazer malefícios quando a pessoa só foca no serviço. No serviço para o homem, no serviço para si. Então, antes de qualquer outra atividade lá fora, eu preciso ter muito bem estabelecida o meu serviço diretamente com Jesus, com o Mestre, o meu relacionamento direto com Ele. Porque eu tendo um relacionamento direto com Ele, Ele vai trazer para mim o tipo de serviço que eu preciso fazer. Eu vou sentir no meu coração, eu vou ficar alegre com isso, mas eu não vou negligenciar o meu tempo com Ele. Aí, de novo, né? Não tem como eu não falar Marta e Maria, eu sou maluca nessa história. Porque é muito claro, é tudo tão, assim, recente, parece, né? Porque é muito do que a gente passa hoje em dia. Então, Marta foi a pessoa que abriu a porta para Jesus entrar. Ela recepcionou ele, ela deixou a casa aconchegante para ele ficar. Mas o momento dela experimentar o serviço de Cristo a ela, essa parte de ensino, essa parte de devoção dela com ele, ela negligenciou e ela foi trabalhar. Quero não, tipo, é o servir, né? Também o serviço se torna até um erro, né? Se você não souber fazer da forma certa. Tudo tem limite, gente. Se eu não estabelecer um limite, se o serviço está atrapalhando a minha vida dentro de casa, se o serviço está atrapalhando o meu relacionamento com Deus, se esse serviço está fazendo com que eu cuide mais dos outros e menos de mim, você pode ter certeza que eu estou negligenciando, eu estou me comportando como Marta e não estou percebendo. Eu estou me tornando um religioso. E a religiosidade, ela, pra gente, ela adoece os nossos ossos, ela seca os nossos ossos. Eu preciso entender que tudo tem limite. Tanto, deixa eu esclarecer algo aqui.
Vamos supor, eu amo ter o meu momento com Deus, todo mundo ama. Eu sou casada, tenho um filho, vai fazer 4 anos agora, que precisa de mim 24 horas do dia. Se eu ficar só dentro do meu quarto fechado, orando, meditando, adorando e ali jejuando, e negligenciar a minha família, eu também estou em excesso. Então, é essa questão de organização. Eu posso me organizar, eu posso me manter organizado nas atividades, mas eu preciso entender a motivação, e se eu não tiver secreto com o Pai, o meu serviço, a motivação dele vai ser diferente. E é o que estava faltando naquele momento com Marta. Marta era amiga, chamada de amiga. Era um lugar que Jesus amava estar na casa deles. Porém, no momento de revelação do propósito, do secreto, da intimidade, ela se afasta por causa do serviço. Então, muitas das vezes o Pai nos convida, nos convoca, eu estou correndo por causa do serviço. Gente, a gente precisa ter o equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio gera desconforto, gera ruínas, gera dores, gera doenças. Você falou algo interessante aí, que é a questão de você se fechar num quarto pra buscar, ficar só buscando Deus e esquecer da família, né? Tem gente que faz ao contrário também, só vai pro ministério, vai cantar e pregar, enche a agenda. Hoje em dia eu vejo muito pessoal, não tô criticando não, eu vejo pessoal enchendo a agenda os 31 dias do mês. Exatamente. Aí eu fico pensando, rapaz, você não tem uma família, não tem uma esposa, como é que faz, sabe? Porque querendo ou não é igual, por que adianta também eu servir tanto? E talvez igual o pastor José Gonçalves fala muito isso, você servir tanto a igreja e perder sua família. Nem tem sucesso nenhum que faz isso, você ganhar o mundo aí, mas sua família você perder dentro de casa. Eu já vi muitos filhos de pastores, inclusive eu tive amigos no quartel que falavam isso, que criaram raiva do evangelho porque o pai dele só tinha tempo para a igreja. Então, ou seja, ele estava servindo, mas aí o que aconteceu? Aconteceu isso que você falou, né? Acabou perdendo o equilíbrio e se tornou um erro. Exatamente. Está usando o serviço já para malefício. Sempre o serviço vai nos mostrar qual que é o equilíbrio. Se a gente não tiver essa percepção, nós vamos ultrapassar e achar que está tudo bem. Achar que tá saudável, mas tá doente. Exatamente. Então a gente precisa prestar atenção. O próprio Espírito Santo conversa com a gente. Ele, há 2 anos atrás, ele falou muito claro comigo. Eu estava pegando a agenda de quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã, tarde, noite, domingo de manhã. Às vezes eu pegava à tarde para poder juntar com o da noite, eu estava louca. Aí eu, lógico, umas vezes levava o Nicos, outras vezes deixava o Nicos, outras vezes o Elisa ia comigo, outras vezes o Elisa ia comigo. E o Senhor teve uma conversa muito séria comigo no secreto. Uma muito séria então, mesmo. peraí, meu filho, deixa eu Não, ó, minha filha, vamos se organizar, porque além disso, eu tinha projetos, além disso, eu tinha igreja, eu tinha família, então, assim, o mundo não girava em torno disso aqui não, Letícia. E aí ele fez eu pensar, o que é prioridade para você? É o serviço? Estar servindo as outras pessoas? Mas assim, e a sua casa? Servir os grandes, mas a sua casa não está sendo servida. Ele me pegou, ele me deu uma surra. E aí ele falou bem assim para mim, a partir de hoje, eu vou testar você. Eu ouvi isso dele. É um teste para saber se você vai ser autorizada, né, para a próxima fase. Qual que é o teste? Você não vai pegar mais agendas no domingo, exceto uma vez no mês. Você não vai pegar mais agendas quarta, quinta, sexta. Te libero sexta e sábado. Nossa! Meu Deus, vai desconfigurar tudo. Não, muito pelo contrário, vai configurar, viu, bonita? Vai configurar. E aí eu tive um desmame que foi muito difícil para mim. Então, ano passado, eu fiz o desmame total dos domingos. Então, algumas vezes eu conversei muito com os pastores que vinham para falar comigo. Falei, não, eu não abro mão mais disso. Conversei com o meu pastor e conversei com os pastores que entravam em contato comigo para as agendas. Então, quando eu falava, não, domingo é família, domingo é serviço com a família, domingo é levar Nicolas para a escola dominical. E aí fui resolvendo isso. Porque a minha família é prioridade. Seu primeiro ministério. É meu primeiro ministério. Eu ouvi algo de uma professora, o nome dela é Priscila, e ela ensina as crianças, ela também tem um ministério lindo infantil.
Ela falou bem assim, o que adianta você ser servido com caviar e o seu filho com ovo? Tudo bem que dentro da percepção eu não gosto muito de caviar, né? Mas assim, gosto muito, pode dizer, quando nunca nem comi, tá, gente? Pode dizer. Mas assim, eu tô querendo dizer sobre dentro de valores, né? Porque é altíssimo. Então, você é servido, mas você não quer servir quem mais precisa de você. Então, o Senhor me fez mostrou a realidade para mim e aí eu fiz o desmame no ano passado. E esse ano foi quando eu consegui fazer o maior desmame, né? Que foi quarta, quinta, e só deixar sexta e sábado. Porque foi um trabalhar de Deus para mim. Letícia, eu quero você mais no secreto, eu quero você mais aprendendo, eu quero você... eu quero que você deixa eu te ensinar. Porque o tempo inteiro a gente pegava, eu conversava muito isso com as meninas que também é de ministério, que às vezes eram 5, 6, 7 temáticas na semana que eu tinha que estudar para ministrar. Você imagina, a nossa cabeça ela vai, assim, ela entra num colapso. Você imagina você pegar 7 temas para você aprender e para você passar, porque não dá para acumular na outra semana, porque na outra semana já tem outros. Então, assim, foi uma escola mesmo para poder ter quase um AVC, né? Foi uma escola. Quase um centro de burnout. Quase tipo isso. Quase, mas foi quase. Mas aí, o Espírito Santo entra, ensina, a gente que é inteligente faz, e chega, você sente uma leveza. É outro nível, é outro nível. E a família... diz aleluia e glória a Deus por isso. Agradece, né? Graças a Deus. Letícia, você chegou a citar também aqui a questão do... Mudando um pouquinho de assunto agora, a questão do livro que você escreveu. Sim. Né? Sim. E eu vi também que você também é compositora, também você escreveu a música O Céu, se eu não me engano, Sim. Fé é o Céu, né, o nome da música? Eu tenho 24 músicas escritas. E eu gravei apenas uma até agora. O Céu, né? O Céu. Então tem muito trabalho para fazer, tem muito serviço para fazer aí, né? Jesus, me ajuda. Conta pra gente aí um pouquinho desse livro, o que tem nesse livro, se o pessoal de casa também quiser procurar, onde acha, como é que a gente pode... Tá. O livro, são 30 autoras, eu sou coautora, então são 30 histórias, e essas mulheres, elas falam, elas relatam o que Deus fez na vida delas, então elas contam o testemunho delas. E aí eu entro também com um pouquinho do meu testemunho lá. Então é um livro riquíssimo, porque ele tem várias histórias, Mulheres com Chamado, é o nome do livro, e ele veio para trazer um norte muito diferente para o meu ministério. Na realidade, o livro ele chegou como um ato profético para minha vida. Deus havia falado com meu esposo e ele não tinha me falado nada. Deus falou assim com ele: se prepara, você vai precisar incentivar a Letícia para ela começar a escrever o testemunho dela. Ela vai escrever, ela vai ter um livro. 3 semanas atrás, antes de eu receber a proposta. E aí ele falou, tá, um dia isso vai acontecer. Quando a proposta chegou, eu falei, não vai dar. Não vai dar para eu fazer esse livro, eu não tenho tempo. Já veio medo já, não? Mas na hora. Eu sei cantar. Eu falei, não, ixi, não dá certo não. E aí o Elias falou para mim, você vai escrever esse livro. Eu falei, amor, não tem condição. Ele tem condição sim, você vai escrever. Porque se Deus não tivesse falado comigo, tudo bem. Mas ele falou. Então eu entendo que é esse tempo. Nossa, mas eu chorava falando, eu não vou saber fazer isso aqui e tal, coisa muito assim. Eu posso dizer que hoje, dentro da autora, né, que é a Chave Mestra, ela ensinou direitinho, ela nos traz um norte muito, muito bem encaminhado sobre como a gente vai pontuar as coisas do testemunho e tal. Então, assim, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Tá vindo aí outras coisas, tá vindo aí outros e-books, tá vindo muitas novidades, mas dentro de uma organização, né, que não dá para eu fazer tudo. Mas esse livro, ele foi um divisor de águas também. Foi feito em 2025, em janeiro. Em janeiro? Foi no ano passado. Tem um aninho aí. Isso. E onde encontra em livraria? Só contigo? Na Amazon, né, esses lugares assim todos que
que a editora Chave Mestra, ela libera. Então, todos os tipos de conteúdos de livrarias que vendem livros evangélicos tem. Quem quiser também comprar diretamente comigo, pode comprar. Aí, pessoal, Tem tá bom? disponível Então, a gente também. deixa o link aqui na descrição também, se quiser conhecer o testemunho dela e de outras pessoas também, já fica a dica aí. Ler é sempre bom, pessoal. Eu sou suspeito pra falar de leitura e que eu amo leitura. Mas também não amava, tá bom? Depois a gente pode contar a história. Eu não gostava de leitura também, Eu não. também não. Deus me ensinou a gostar de ler e me mostrou a importância da leitura. Mas se você tiver a oportunidade, compre o livro, leia lá, tem certeza que vai edificar você e vai te tocar de alguma forma. Você chegou a citar sobre a organização, Letícia. E um dos pontos que a gente observou é a organização na Casa da Lei. Sabe? Muito bem organizado, a oração, desde antes do evento em si, a oração, o local, como é que é feito o jantar, a palavra, o momento lá em si também, o lanche receptivo ali e tal. Como é que se faz para gerenciar isso aí? Como é que é? Você tem uma equipe? Como é que é essa sua organização na Casa da Lei? Quantas pessoas tem? Como é que é isso? O Na Casa da Lei não começou grande. Então, isso é importante pontuar, porque antes de se tornar o que hoje tem se tornado, começou pequeno. Então, Deus foi me amadurecendo conforme o processo mesmo do crescimento na Casa da Lei. Então, primeiro começou com 20 mulheres na garagem da minha casa. Então, ali Deus me mostrou como que eu deveria organizar. Então, eu fiquei ali basicamente quase 1 ano e meio, porque a gente fez... Não, minto, foi 1 ano, porque nós fizemos 3 vezes no ano. A gente fazia 3 vezes ao ano. Era muita loucura, meu Deus do Agora céu. são quantas? Agora é 2 vezes ao ano. Esse ano é um ano atípico. Eu não posso falar muita coisa, porque eu ainda não anunciei na Casa da Lei desse ano. Spoiler aí, ó, já. Mas esse ano é um ano atípico, vai ter um pouco de diferença, mas a partir do 2027 vai continuar sendo 2 vezes ao ano. Então tá. Começou todo um direcionamento do Senhor. Letícia, foi Deus que me passou, tá? Não foi eu que criei. Não foi eu que imaginei como que eu tinha que organizar o Na Casa da Lei, não. Foi tudo pontuado no secreto. O Espírito Santo pediu para eu sentar e ele foi falando para mim como que eu tinha que fazer. Então, ele falou, olha, nós vamos tratar sobre isso, sobre intimidade, sobre constância. Você vai falar sobre fruto do Espírito também. Você vai dizer sobre obra da carne, as obras da carne. Você vai começar a trabalhar nisso com essas mulheres. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. E aí ele falou, olha, de tanto a tantas horas será o lanche, que é o momento de confraternização entre elas. Elas não estão sabendo, mas ali eu estou curando. Tem muita gente que não consegue conversar direito, não consegue ter comunhão. Aqui está sendo gerado. Então, ele foi trazendo isso para mim, tanto que já chegou muita gente, porque eu não mudei. Nós estamos indo para a 10ª edição. Eu nunca mudei o corpo do Na Casa da Lei. Eu nunca mudei o ritmo do Na Casa da Lei. Até Deus falar. Então, eu sigo desde da primeira edição que ele me disse. Então, só que foi crescendo, então a equipe foi crescendo. E aí eu comecei a fazer o lanche da tarde, o culto, depois o jantar. É assim o Na Casa da Lei. Pesada aí, né? Logística louca, fora da casinha, isso eu sei. Mas foi ele que passou, então ele sabe. E aí, quando Deus me passou o projeto, eu entrei em contato com as pessoas, né? Que eu sentia liberdade, me sentia tranquila para trabalhar. Quais são essas pessoas? É óbvio que é família. Começou de casa, foi? Claro, família acaba pegando tudo. Então, chamei minha mãe cozinha muito bem. Meu marido também sabia fazer um estrogonofe, era a única coisa. Olha, amor, glória a Deus. Ele faz o estrogonofe como ninguém. Aí ele falou bem assim, amor, pode deixar. O que eu faço? Que eu faço o estrogonofe para ela. Só que chegou um tempo que não dava mais para ser apenas um estrogonofe. E as meninas da primeira, segunda e terceira edição, elas sabem disso. Que ela só comia estrogonofe. Mas era, gente, elas gostavam, elas amavam e tal. E o suco dele, que ele também ama fazer. Então, essa logística ficava com a minha mãe e com a Elias. Então, eles cuidavam do lanche, eles cuidavam do jantar. Eu tenho a minha cunhada, que ela é meu braço direito, que ela faz parte da diretoria e da assessoria do Na Casa da Lei. Então, ela me ajuda em tudo. Então, a ideia vem, eu vou e passo para ela e falo, executa. A ideia vem, eu passo para ela e ela fica louca, maluca, quer
tacar a cabeça na parede e falar, cara, você é muito louca. Mas aí ela segue. Então, assim, eu hoje tenho uma equipe, até a terceira edição, nós não tínhamos equipe de intercessão. Eu era a única pessoa que pegava a guerra toda para mim. Então, 20, 40 pessoas, 60 pessoas. Então, a terceira edição estava dando 60 pessoas na garagem da minha casa. Lê, sua casa é enorme, é uma mansão? Não, gente, não é, não. Era um monte de formiguinha dentro de uma casa, né, na garagem da minha casa. Até a terceira edição, as guerras eram comigo. Então, eu puxava todos para mim. Aí o Senhor falou para mim, a partir de agora você precisa ter um grupo, uma equipe de intercessão. Deus foi me dando os nomes, eu fui chamando cada uma delas, perguntando, né, se era de Deus. Elas iriam topar. Glória a Deus, aleluia, toparam. Todos voluntários. E aí, toparam e a gente começou a construir essa parte. Então, tem a equipe de intercessão, tem a assessoria e tem a diretoria. Então, tem uma equipe para cada tipo de atividade dentro da Casa da Lei. Hoje, nós temos tudo muito redondinho. Então, todas as vezes quando a gente termina o evento, a gente já tem uma reunião. Comendo mesmo ali, já tem uma reunião. E a gente já, com a cabeça muito fresca, a gente pontua tudo aquilo que precisava ser ajustado. Então, na Casa Lê, foi passando por alguns processos que a gente precisou fazer alguns ajustes dentro da logística que Deus nos passou, né? Então, de início, a gente deixava todo o lanche para todo mundo se servir. A quantidade ficou enorme, não tinha mais como fazer isso, virava bagunça. Então, hoje elas ganham um kit todo perfeito, que vem um montão de cor dentro. Então, elas comem, então elas conseguem compartilhar ali. Então, assim, foi mudando. E foi crescendo, foi evoluindo através do que o Senhor ia passando para mim, sabe? Então, assim, vem muita coisa na minha mente, o Senhor me traz muitas coisas e eu passo para a Priscila e a Priscila distribui. Entende? Mas tudo é o crivo do Senhor Jesus. Achei legal, hein, essa reunião logo após o evento, que você analisa os acertos e os erros, né? Para você melhorar. Porque, querendo ou não, o pessoal acha que para melhorar não tem que sentar para ver o erro. É com o erro que você se aprende. Com certeza. Quanto mais você errar, você fala, não, a gente errou nisso, mas ano que vem vamos melhorar nisso. Isso é importante, né? Para você vai para a 10ª edição aí, então vem se aprimorando graças aos erros que vocês cometeram e se disponibilizaram a melhorar. E detalhe, o orgulho, ele quer tomar muito conta disso, sabe? Não, para mim tá tudo bem, aqui tá tudo ótimo, foi o que Deus mandou. Não é assim. A gente vai errar. E o erro, ele vai determinar se eu quero avançar ou não. O erro, ele vem como uma vírgula ali no processo para dizer, você pode melhorar isso daqui, para isso ser mais intenso, para ficar mais bonito. Então, eu com a Pri, minha mãe, Elias, a gente sempre senta, antes de chegar para ter uma conversa com a equipe, nós sentamos e organizamos e vemos tudo aquilo que foi, que passou dos limites. Nossa, puxam demais a minha orelha. Isso daqui, pelo amor de Deus, tu não pode fazer não isso. Mais. E tal. Então, assim, aí eu puxo deles também, tadinhos. Então, o bom que hoje eu tenho uma equipe que eu consigo falar tudo. Tem essa liberdade, né? Tenho essa liberdade de ser eu mesma, sem medo. Ai, meu Deus do céu. Não, eu falo tudo, eles ouvem tudo, eles trabalham. E detalhe, assim, é complicado porque é família, né? O povo fala, rapaz, mas como é que tu consegue que é família? Gente, eles já fazem tanto parte na Casa da Lê, que eles respiram isso, eles falam isso. Lógico que é o que a Pri sempre me fala. Lê, ninguém vai amar mais o projeto como você ama. Mas nós estamos aqui, em sequência, amando também, querendo fazer tudo. Então, assim, a nossa vida toda, o ano inteiro, é em prol do projeto. Então, tudo, mas todos os detalhes, os pequenos e os grandes, são anotados, são organizados. A gente ora, a gente conversa com Deus, a gente pergunta para Ele como que Ele quer que a gente faça aquilo ali. Então, assim, na Casa da Lê, hoje, já está tudo muito redondinho. A gente só precisa encaixar as peças certinhas para cada edição. Porque muda pregador, muda os hinos, muda a paleta de cor, né? Mas o ritmo do evento, ele é o mesmo. Você ministra também? Não na Casa da Lê, ministro. Não? Você normalmente é convidado de fora? Então, geralmente eu convido uma pregadora de fora, porque eu dirijo,
e eu ministro louvor. Então, aí seria demais também não cantar. Eu sei como é que é a loucura para poder fazer. Mas isso que você me perguntou, também eu não posso falar muita coisa, mas o Espírito Santo já está me levando para me comportar em uma outra parte dentro da Casa da Lei, e que eu estou correndo muito, mas aí está com ele. É outro processo aí que eu preciso organizar. Mas até então é assim, como pregador, eu ministro louvor e eu dirijo a condução do culto. Entendi. Até então é assim. Muita coisa, hein, pessoal? Tá vendo? Serviço aí é demais, filho. E agora vamos querer entrar. E o céu? Como é que surgiu a questão da composição também? Como você só lançou o céu, como é que foi essa questão de lançar essa música? Como é que foi conhecer a gravadora? Esse processo todo aí? O hino Céu, Deus me deu quando eu estava grávida do Nicolas. Bem no início ali da gravidez, eu chorando muito, agradecendo ao Senhor e tudo mais, e ele falando para mim, por mais que você ame o Nicolas, você pediu muito o Nicolas, você ama a sua família, mas aqui é passageiro, minha filha. Aí ele foi falando para mim e eu fui escrevendo, foi muito rápido. As minhas composições, elas são muito rápidas, eu não fico passando o dia inteiro, não. Vem assim, pum! Eu já começo, respiro e falo, é isso? Aí analiso de novo, vejo se tem alguma coisinha, aí eu passo pro meu irmão, para meu marido, aí vem um crivo, eles analisam, olha, Lê, eu acho que poderia mudar isso daqui. Eu falo, ai meu Deus, então assim, eles entram com a parte do português, né? Essa organização e tudo mais. Mas o céu, ele veio como uma resposta de Deus sobre um grande milagre, mas me falando que não era para eu me apegar a nada nessa terra. Falei, isso tá de brincadeira, né? Eu oro tanto por um milagre, aí quando o Senhor me dá um milagre, o Senhor fala, não se apega ao milagre. A gente fica até com Isaac, medo, né? Tipo Abraão com Isaac. Tipo assim. Falei assim, o Senhor vai tirar... Não, vamos conversar, né, Jesus? O que o Senhor quer falar comigo? Eu entrei, foi em crise quando ele me deu a música O Céu. Porque eu fiquei com medo que Deus ia levar, que eu ia perder minha família, ou que eu ia morrer muito cedo, ia morrer no parto, essas coisas assim. Eu falei, cara, Deus me dá uma composição dessa, assim, me falando pra eu não me apegar a nada. Eu falei, cara, eu vou morrer, alguém vai morrer. E aí depois que eu fui entendendo, ele foi conversando comigo, o Espírito Santo, e aí eu fui me alinhando a essas coisas. E quando a música O Céu veio, eu estava ainda nessa transição de mudança de voz. Então eu não queria gravar nada, eu não queria mexer com nada que era relacionado à música, porque para mim estava muito difícil ainda encontrar o meu tom. Pra você ter uma noção, eu diminuí na época 6 tons do que era o meu tom original. Então para mim cantar, para eu voltar a essa atividade era muito complicada para mim. E aí entrou o Benjamin. Quem é o Benjamin? É o dono, né, do IBM Music. Então o Benjamin, ele é um mestre da música. Eita, Benjamin. Só para o pessoal que está em casa entender, essa parte que você falou que estava voltando a voz, ela teve uma complicação na voz, uma doença, né? Foi. Ela contou no vídeo também, que você tem que assistir lá. Vai lá assistir, que ela contou detalhe, como é que foi para voltar, tá? Então assiste lá, que aí ela voltou para entrar nessa posição aí, tá bom? Isso. Então a voz completamente diferente do que eu estava acostumada. Então eu não queria mexer muito com isso. Aí vem o Benjamin me incentivando. O Benjamin, quando eu congregava com ele, ele conhecia a minha voz de antes. E quando ele me ouviu cantar, depois de tudo, né, aí passou o Covid, aquela loucura toda e tal. E aí ele foi me ouvindo, ele falou assim, Lê, não desiste não. Então ele foi me ajudando, ele foi tentando aperfeiçoar aquilo que ficou. Né? Ele é daqui de Brasília? Ele é da ADEB 7, Taguatinga Sul. Ele é o líder geral, né, do louvor de lá. Então ele é um mestre, Benjamin é um mestre. Todo mundo que passa pelo Benjamin assim, pelas técnicas que ele tem, a pessoa ela evolui, não tem como não evoluir. Então ele fez isso, ele acolheu o momento que eu estava passando e ele me despertou para gravar. Eu já tinha feito, se eu não me engano, acho que eu tinha feito um cover com ele antes. E ele falou bem assim para mim, minha filha, vamos gravar. Não, minto, não foi com ele, foi com a outra gravadora de São Paulo.
Esqueci o nome dela agora. Eu lembro que na época que você veio aqui, estava perto de ir pra São Paulo mesmo. gravar. Ah, então pronto, é isso. Eu fiz lá e aí ele me chamou para conversar. E aí foi quando ele me chamou para poder fazer a gravação da música. E o que é interessante, que eu falei, Benjamin, não, vamos gravar um cover. Ele, não, você tem muitas músicas, cara, vamos gravar suas músicas. Então ele me incentivou. Ele incentivou no nível, assim, financeiro e tudo, porque eu falei, eu não tenho da onde tirar. Então, ele me ajudou demais. Aí ele colocou, né? Porque, assim, uma gravação não é só uma voz, né? É todo um corpo e que exige muito, principalmente fisicamente e financeiramente. Então, o Benjamin me ajudou. Então, a música O Céu, ela só conseguiu ser lançada porque eu tive muito apoio do Benjamin, a equipe dele, sabe? Muito, muito. E aí gravei e foi assim também um marco na minha vida. Foi um marco, foi uma resposta de Deus para mim falando, olha, eu sei que mudou, eu sei que a sua voz mudou, mas você vai precisar se acostumar com o que eu te entreguei. Isto aqui é um marco para você entender que eu não desisti. Eu quero você ainda inserida no canto. Não desiste disso. Meu Jesus, eu não consigo mais. Aquela ladainha que a gente fica. Jesus ouviu minha ladainha, me acolheu a minha dor, mas me regenerou, né? Glória a Deus por isso. E aí eu fui crescendo, o Benjamin foi incentivando. E aí hoje eu já tenho vários covers, mas preciso ainda trazer as músicas, as minhas músicas, né? As minhas composições. Vai vir. Vai vir. É tudo no tempo, né, gente? Porque eu sou aceleradíssima. É mesmo. Aí eu preciso ficar sempre me moldando, senão eu vou querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí cai naquilo que a gente falou na loucura do serviço Exatamente, de música. serviço. Pessoal, se você que tá aí do outro lado, se você não ouviu a música Céu, então eu te recomendo, vai lá, digita aí Céu, escuta, uma música muito boa. Procura os covers também, ela tem um cover bastante conhecido, tava ouvindo lá esqueci o nome dele agora, bastante conhecido aí, Noite Traiçoeira, se eu não me engano. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação a. Escuta lá, ficou bem bacana. Com certeza você vai gostar também, tá bom? Letícia, que legal ter batido esse papo com você. Eu queria fazer só um bate-bola aqui pra gente finalizar. Sim. Tá bom? De perguntas rápidas aqui, você me responde só com uma palavra aí. É bem tranquila. Só pra você ter uma ideia, tipo assim, qual é o seu versículo preferido? Mateus 6,6. Mateus 6,6. É mais ou menos essa ideia. Tá. Tá bom? Ok. Preparada? Bom, não. Não, né? Como sempre, não, né? Mas assim, vai ser tranquila. Não Tá. é uma pergunta teológica, não. Tá bom? Se você pudesse ser um personagem bíblico, qual você seria e por quê? Ai, meu Deus. São tantos. Fica na dúvida, né? Eu acho que eu seria Débora. Muito pela logística de quem Deus me tornou. Não sobre o nome, mas sobre quem Deus forjou essa mulher para ser, sabe? Tudo ela através do reconhecimento do propósito, ela movimentou uma geração. Ela movimentou uma mulher que estava parada dentro de casa, parada modo de dizer, né? Até chegar em Jael, a movimentação em Jael. Então, assim, eu acho que seria Débora, pelo propósito maior e pelo propósito que hoje eu tenho. Top. Quem foi sua fonte de inspiração ministerial? Fora da Bíblia. Fora da Bíblia? Então, eu tive muitas, tá? Aí, é um bate-papo, socorro, pode Deus. citar, cita uns dois, três aí, pode citar. Eu tive pastores, para não falar nomes. Sei muito. Tive líderes. Líderes espirituais que foram marcos na minha vida. E também a minha mãe. Então, antes desses líderes, começou pela minha mãe. Então, minha mãe e os líderes que passaram, que me ensinaram muito. Top. Qual louvor toca mais seu coração? Difícil, tem tantos louvores. Tem mas um. Tem? Tem um que ele selou meu ministério, porque foi onde o Senhor me entregou alguns dons espirituais. Quando eu estava cantando ele lá na minha casa. Que é aquele 100 bilhões de vezes. Se as estrelas te adoram, eu também. Esse. Top. Qual o seu maior medo hoje? Tem medo ainda ou não?
acho que eles só multiplicaram. Ele vai aumentar? Eu acho que eu tenho. Acho não, né? Um dos meus maiores medos é de falhar com a minha família, de não estar com a família, morrer e deixar a família, sei lá, muito voltado para a família, entendeu? Deixar desamparada, quem sabe, Desamparar, né? isso. Quando a gente se torna mãe, muda muito, a nossa cabeça muda muito. Então, seria isso, não estar ali com a minha família, sabe? Qual livro você recomenda? Tem algum livro aí que você recomenda? Eu recomendo vários, vou ter que recomendar o meu, né, gente? O primeiro de todos, né, Letícia? Como é que é o título? Chamado? Mulheres com Chamado, com Chamado. volume 3, tá? Porque tem vários volumes, então eu tô falando, lógico, do meu, né? Volume 3. Mulheres com Chamado, volume 3. E também A Graça, do Luciano Subirá. A Graça. Ele faz um percurso Tu já bonito, leu? vai viajar. O livro difícil de ler. É meio tenso ele. Deus do céu. Eu falei, Ele Senhor. vai a fundo, né? Ele começa vai. desde o Antigo Testamento, vai detalhe por detalhe. E é um livraço, assim. Tem que contar que ele é livraço também, ele é bem grossinho também. Um conselho que você deixaria pro pessoal aí, só pra gente finalizar. Conselho? Não perca a intimidade com Cristo. Não negligencie o seu momento com Cristo. Não jogue de lado esse relacionamento. Viva Mateus 6,6. Tenha secreto com Deus todos os dias. É isso. Pra terminar, Letícia, você gostando de coisa aí, de trabalho, de um monte de coisa, o que você gosta de fazer nas horas vagas, assim, seu hobby? Meu descanso é fazendo, sei lá, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir para lugares mais tranquilos. Eu desligo meu celular. Eu gosto de ficar com a família. Eu tenho duas vertentes. Eu gosto de ficar em silêncio, não tem ninguém perto. Acho que é por causa de tantas atividades, né? Fica muito... Então, sem ninguém perto, em silêncio e comendo, glória a Deus, aleluia. Sem nada, sem louvor, sem nada. Eu fico assim, ó, tranquila. E um outro ponto é estar em atividade com a família. Sair, entendeu? Comer também, glória a Deus, aleluia. Então, sempre envolvendo a comida. O pessoal fala que a gente gosta de comer, gente. Deus, me ajuda. Então, eu preciso do meu momento em silêncio toda semana, tá? Eu preciso disso. Meu momento de silêncio, onde eu não preciso falar com ninguém, ser nada. Eu me desligo e o momento com a família. É o que eu preciso. As minhas energias são mais fortalecidas, são modificadas, sabe? Bom, legal. Letícia, obrigado mais uma vez. Já terminou? Foi tão bom. E aí, pessoal? Tinha mais assunto pra gente falar, né? Mas, rapaz, tanta coisa. Espero que tenha gostado de você estar em casa também. Foi um prazer ter recebendo aqui, viu, Letícia? Vocês são uma bênção. Amém. Muito. Amo vocês. Se você quiser deixar algum recado pra alguém em casa aí, pra ficar à vontade, as câmeras aí é sua. Agradecer. Gente, eu quero agradecer esse canal, que é uma bênção para as nossas vidas. É Porta-Voz de Cristo, e que você, quando for ouvir cada pessoa que falar alguma coisa através desse canal, seja abastecida, entenda o que o Senhor quer conversar com você através de cada ministração que passa por aqui. E é isso. Que ele cresça e que a gente diminua. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, Letícia? E você que está em casa também, obrigado por você estar aqui assistindo a gente aí, ouvindo essa mensagem. Espero que tenha te edificado, te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito no canal, pessoal, não acredito nisso não. Não acredito. Se inscreva no canal aqui embaixo, tá bom? Toda semana tem vídeo, tem podcast. A gente está aqui sempre em busca de conhecer, ter mais de Jesus. A gente sabe que Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais a gente acha. Então vem com a gente nessa procura, tá bom? Tem um texto que vai ser muito bom para você. Curta, compartilhe, manda para seus amigos aí. Talvez tenha alguém com dúvida sobre o serviço. Você pode ser um despertador na vida dele. Manda para ele esse link aí para que ele possa aprender mais e mais sobre o serviço, tá bom? Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.